Bem-vindo a todos a mais um vídeo do Ponto do Crochê. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa feita com a linha tube e que eu coloquei essa alça de acrílico com esse ponto que eu já ensinei num vídeo anterior que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Então, a bolsa ela tem essas dimensões, né? Mais ou menos 16 centímetros da aba e de largura ela tem mais ou menos 23 e ela ficou super interessante. E o comprimento da parte de baixo, 14 centímetros. Então, eu coloquei aí um pingente na lateral, né? E se vocês estão gostando, não deixe de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ver. Então, inicialmente, nós vamos fazer 16 correntinhas e vamos trabalhar depois essas correntinhas em ponto baixo. Então, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo e só depois nós vamos fazer o nosso ponto fantasia, que é esse ponto que fica com esse aspecto torcido. Tá? Então, quem tá aí curtindo o canal e já viu os outros vídeos, tem um vídeo de bolsa com argola, né, com a alça de argola, em que eu explico esse ponto. Então, agora nós vamos fazer 2 correntinhas no final das 16 e vamos fazer um ponto. Então, aí, olha, eu já tenho o meu primeiro pontinho e o meu segundo pontinho. E eu agora vou trabalhando todos os pontos assim. Essa bolsa tem que ser ponto par, tá? Então, nós temos que fazer a quantidade de pontos que seja um número par, para que a gente possa combinar direitinho a nossa bolsa. Então, nós vamos fazer aí até o final, os nossos pontinhos todos, sempre ponto baixo. Quando nós chegarmos aí ao final da última correntinha, nós vamos fazer o primeiro ponto. O segundo ponto vai equivaler à nossa viradinha e o nosso terceiro ponto já é o início dos 16 pontos do outro lado. E aí a gente virou e agora nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada correntinha de base. Então, na verdade, eu tenho 16 pontos de um lado, 16 pontos do outro, que vão dar 32 pontos, e depois eu tenho um ponto a mais de cada lateral que eu fiz. Então, ao total, nós vamos ter 34 pontos no fundo aí da nossa bolsa. Então, tô chegando aí atrás, né, no último pontinho, vou passar minha laçadinha para trás, como a gente sempre faz, já expliquei em outros vídeos. E aí, eu tenho meus 3 pontinhos, né, um de um lado, do outro, e o pontinho do meio, que foi aquela correntinha que eu subi. Então, nós já passamos nossa laçada para trás, e eu agora vou diminuir ela aí um pouquinho. Vou colocar no meu ponto posterior, nas 2 laçadas, vou trazer a minha laçada para frente e vou trabalhar agora todas as carreiras de ponto baixo, até nós finalizarmos essa carreira. Então, só ponto baixo, pegando nas 2 alcinhas. Cuidado para não apertar muito o ponto e nós vamos trabalhar assim e já volto para mostrar para vocês a finalização dessa carreira que é trabalhada dessa forma. Então, eu tô chegando aí, né, no início, onde a gente subiu a nossa carreira, e agora nós já vamos começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. Então, tô finalizando aí os pontos baixos, né, os últimos pontos baixos dessa segunda carreira.
E agora nós vamos fazer o ponto fantasia. Eu não vou fazer o ponto fantasia subindo as carreiras. Nós vamos trabalhar continuadamente, sem fazer emenda, para que a bolsa fique bem bacana. Então, nós vamos já começar o nosso ponto nesse primeiro pontinho. Então, repare aí a minha laçada e eu vou começar a fazer o nosso ponto já nessa primeira laçada. Então, nós vamos introduzir a nossa agulha nessas duas laçadinhas que se forma do ponto baixo, não da laçadinha da borda, mas da lateral. Então, repare aí as duas laçadinhas, olha, nós vamos passar ali por dentro, vamos tirar a laçada. E aí, eu fiz o meu primeiro ponto, né, nesse relevo. Então, aí vai ser sempre o início da minha carreira. E repare que a nossa carreira, ela vai, sempre que a gente for subindo, a gente vai indo com ela um pouquinho mais para a lateral. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Novamente, nós vamos pegar as duas alcinhas e vamos fazer o ponto baixo com esse relevo aí. Esse ponto também fica muito bacana para fazer cesto, mas ele só pode ser feito dessa forma, não pode voltar e voltar. Sempre a gente deve trabalhar continuadamente. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira assim, e quando nós chegarmos no final, aonde a gente colocou esse ponto em relevo, nós vamos fazer o ponto baixo. E aonde está o ponto baixo, nós vamos fazer o ponto em relevo aí, entre um e outro. Repare, é aí que nós vamos depois pegar pela laçadinha para fazer esse trabalho, tá bom? Então, vou continuar e quando chegar lá no final, volto para mostrar para vocês. Então, agora eu cheguei na minha carreira e eu vou continuar fazendo. Olha, onde está o ponto baixo, eu vou fazer meu ponto relevo e no meu primeiro pontinho, aquele que eu comecei, eu vou fazer o meu ponto baixo. E eu vou trabalhar assim por 9 carreiras, até eu completar 9 carreiras ao todo, tá bom? Então, não tem emenda a nossa bolsa e a gente vai seguindo na sequência, tá? Onde tem ponto relevo, ponto baixo. Onde tem ponto baixo, nós vamos fazer o ponto relevo. E assim a gente vai dando continuidade sem subir carreiras. Então, repare agora, né, como que fica interessante o ponto. Ele vai ficar praticamente sem emenda. E quando a gente completar 9 carreiras, aí nós vamos finalizar a nossa bolsa. Então, repare aí, eu tô contando, e aí quando chegou 9, ou seja, todos os ladinhos da bolsa tem que ter 9 pontinhos relevo. E aí eu vou finalizar a bolsa, então, com 2 pontinhos ou 3 pontinhos aí para terminar a bolsa, para que ela fique com acabamento. Então, repare que a bolsa fica perfeita, sem nenhuma emenda em lugar nenhum. E nessa região posterior que eu vou fazer agora, então, a emenda da minha aba. Para fazer a aba, nós vamos trabalhar só em ponto baixo. Então, eu vou fazer 16 correntinhas e eu vou trabalhar indo e voltando com ponto baixo. Então, para subir as carreiras de ponto baixo, a gente faz uma correntinha, pega na primeiro ponto baixo. Então, nós vamos até o final, indo e voltando, até completar o tamanho desejado para a nossa bolsa. Eu aí fiz a aba, mas a gente poderia ter feito a aba um pouquinho menor para que o ponto fantasia ficasse aparecendo. Então, quem quiser, veja lá as dimensões que eu coloquei no início do vídeo, pode fazer a aba um pouquinho menor. Então, nós vamos trabalhar agora indo e voltando até completar o tamanho da aba, tá? Então, tá aí onde nós vamos colocar. Então, depois que a gente finalizar o tamanho aí da aba da nossa bolsa, nós vamos fazer esse pontinho aí de acabamento.
Ele é parecido com, fica parecido com o ponto caranguejo, mas ele não é o ponto caranguejo. E ele que vai dar esse acabamento aí interessante na borda da nossa bolsa. Então, repare, a gente passa a laçadinha por trás, abraça as nossas duas laçadinhas, pegamos de novo agora a laçada e completamos o nosso ponto baixo. Então, vamos lá de novo. Olha, introduzo meu pontinho baixo, passo a minha laçadinha por trás, na verdade, pela frente, né, dos nossos pontos. E termino o nosso ponto. E olha como é que fica bem bacana esse acabamento. Quem quiser pode fazer esse acabamento também na borda de cestos, né? Mas com a bolsa aí a gente faz um acabamento bem bacana. Então, nós vamos trabalhar os 16 pontos, né? Aí do final da nossa aba, dessa mesma forma. Ao terminar, nós vamos arrematar, colocar uma colinha, né? Botar nosso fio por dentro da nossa malha, colocar uma colinha e finalizar, então, a aba. E vamos fixar, então, a aba na nossa bolsa que já está pronta, né? No corpo da bolsa que já está pronto. Então, agora que nós já finalizamos a aba, nós vamos agora fixar essa aba nos nossos 16 pontinhos. Então, a minha bolsa tem 16 e a minha aba também tem 16. Então, nós vamos pegar esses pontos e vamos, com esse ponto alinhavo, fixar a nossa aba. Não esqueça de deixar a nossa aba para o lado direito, né? Para quando a gente vira, ela ficar do lado direito da nossa bolsa. Depois que a gente fizer isso, colocar a nossa aba, nós vamos colocar os nossos acessórios, pingente, vai colocar o nosso mosquetão ali em argola para fixar. E eu usei como vocês viram, uma corrente de acrílico que eu comprei numa casa que vende, numa loja, né, que vende material para bijuteria. Mas na internet também vocês podem encontrar. Então, tá aí como vai ficar a união para dar uma certa flexibilidade também na nossa aba. Então, repare como é que fique bem bacana e isso faz com que a aba, olha, dobre sem ficar muito rígido, né? Essa união. Eu agora, essa argolinha, ela vem assim, nós vamos unir, né, uma na outra e fazer a nossa corrente. E aí, nós vamos fixar essa corrente, que é mais ou menos 55 centímetros, para fazer a alça da nossa bolsa. Quem quiser, pode estar fazendo também com outra alça. E para facilitar, que tem um custo um pouquinho mais caro, mas eu gosto muito desse tipo de mosquetão. Por quê? Porque ele já prende ali na nossa alcinha e eu já coloco ele diretamente na bolsa e já dá um acabamento. Mas quem quiser, pode fixar aí uma argola, né? Como eu já ensinei em outros tutoriais, pode botar uma argola que é um pouco mais econômico e fazer a bolsa. Só que eu acho bem bacana assim, porque fica bem bonito esse acabamento aí na lateral. E eu também coloquei na bolsa um imã, que eu também já tenho um vídeo ensinando para vocês como colocar um imã na bolsa de fio de malha, né? Porque ela é um pouco grossa, né? Então, dá pra gente colocar daquela maneira que eu tenho um vídeo para explicar para vocês. E sempre eu falo para vocês que a gente deve fazer o acabamento. Então, quando cortar os acabamentos internos, cole na parte interna com cola a malha que ficou, porque a malha às vezes cede, vai abrir quando a gente arrematar. Então, tudo que for arrematado, a gente bota uma colinha por dentro. E tá aí a nossa bolsa pronta. Já coloquei o meu mosquetão. Infelizmente, não tive aí o mosquetão dourado. E todo o meu acabamento feito. E a bolsa pronta. Espero que vocês tenham gostado,
que curta esse vídeo e que compartilhe. Até o próximo vídeo.